Sejam todas bem-vindas a mais um encontro da Escola do Mestre para Mães. Não sei se aí esfriou, mas aqui deu uma esfriadinha. Hoje já foi um pouco mais difícil de acordar, de novo. Achei que tinha acabado frio aqui, mas esfriou de novo. Mas que bom que vocês conseguiram acordar, que vocês estão animados aí para mais um encontro. Espero que vocês continuem animadas aí estudando, fazendo estudo individual de vocês, que é a parte mais importante da nossa Escola do Mestre para Mães. Na verdade, o nosso encontro aqui no Zoom é só um complemento, né? O mais importante é o nosso momento pessoal com o Mestre, nosso momento, nossa aula particular, individual com o Mestre a cada dia. E aqui nós só nos encontramos para compartilhar ideias, para compartilhar o que nós aprendemos no nosso estudo pessoal. Então, aqui nós aprendemos umas com as outras, né? Então, na semana passada, na terça-feira passada, nós começamos o estudo 13 sobre socialização. Um estudo muito importante também, como todos, né, que nós fizemos até agora. E nós vimos que os pais de Jesus costumavam ir a Jerusalém todo ano, né, para a festa da Páscoa. E o menino Jesus só foi com eles a partir dos 12 anos de idade, porque era um costume na época, né? Os meninos só começavam a participar dessas festas no templo em Jerusalém a partir dos 12 anos de idade. E nós vimos aí que vinha muita gente nessa festa, né? Então a viagem era um momento de socialização, uma socialização religiosa, né, cristã. Então, no caminho, eles iam conversando muitas coisas, né, relembrando a história, passando por lugares históricos, né, explicando para os filhos, cantando, era um momento muito gostoso. E só que essa festa da Páscoa a gente viu que tinha se tornado uma mera formalidade para a maioria das pessoas. Mas Jesus, quando ele chegou ali no templo, ele observou tudo, cada detalhe, participou de tudo com muita atenção, buscando entender o significado. E a gente viu também que ali, aos 12 anos de idade, naquela primeira visita dele ao templo em Jerusalém, Deus revelou para ele que ele era o Cordeiro, que estava sendo morto ali, né? Aquele cordeiro que ele viu sendo morto ali no templo era uma representação dele próprio. E foi ali aos 12 anos que ele entendeu isso. Foi a primeira vez que ele compreendeu isso, né? E a gente viu também que ele participou ali da escola do templo e como ele se comportou, né? As perguntas que ele fez e como as respostas dele, o comportamento de Jesus ali, naquela escola, no templo, impactou os mestres, os professores daquela escola. Então, a gente viu aí a última pergunta que a gente estudou na semana passada, foi a 7, né? Qual o impacto do comportamento de Jesus sobre os professores? Então, eles entenderam um pouco melhor ali sobre a missão do Messias, só que eles não aceitaram muito por causa do orgulho deles. Mas eles ficaram muito, assim, impressionados e aquilo mexeu com eles, tudo que Jesus falou, o menino Jesus falou. Né? E, enquanto isso, José e Maria estavam viajando, já estavam longe ali do templo. Né? Eles tinham voltado para a casa deles e tinham esquecido Jesus. E a pergunta 8 foi: por que José e Maria demoraram para perceber a ausência do filho? Conforme esses textos aí de Lucas 2, 44, Desejado de Todas as Nações, página 48, o que vocês responderam? Alguém gostaria de comentar? Você tem aí a sua Bíblia? Abre aí em Lucas 2, 44. Alguém poderia ler esse verso para a gente? Vou ler, então. Pode ler.
Lucas 2:44 fala assim: pensando, porém, em estar entre eles, os companheiros de viagem foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Então aí diz que os pais de Jesus os pais de Jesus achavam que ele estava entre os companheiros de viagem. E aí eles andaram o dia inteiro sem perceber, sem se dar conta de que Jesus, o filho, não estava com eles ali. E aí depois de um dia inteiro que eles foram começar a procurar entre os parentes e os conhecidos. E no Desejado de Todas as Nações a gente tem mais alguns detalhes. Então, por que que vocês, aí, conforme que vocês estudaram, por que vocês acham que eles não perceberam antes a ausência do filho? Por que que eles demoraram tanto para perceber? É porque os pais ali, Maria e José, eles estavam absortos no prazer de viajar com os amigos e conhecidos, né? Eles não prestaram atenção no fato de que Jesus não estava ali com eles. Não é isso? Isso mesmo. Obrigada, Joyce. Isso mesmo, tinha muita gente ali, né? Muita gente mesmo, de vários lugares. E eles estavam ali tão, né? Devia ser um momento tão gostoso, uma oportunidade das mulheres conversarem, né? Uma oportunidade de socialização. Então, eles ficaram tão absorvidos com o prazer de viajar com os amigos e conhecidos, como está escrito ali no Desejados de Todas as Nações, né? Que eles não se deram conta. E tem outro detalhe que diz aí também, que eles confiavam inteiramente em Jesus. Então, eles esperavam que, quando necessário, Jesus estaria pronto a auxiliá-los. Então, eles estavam acostumados com a obediência do filho, com a fidelidade do filho, com a prestatividade do filho. Então, eles não se preocuparam muito, porque eles sabiam que, qualquer momento que eles estavam acostumados, assim, quando eles precisavam, Jesus estava lá, né? Espontaneamente, ele estava ali para ajudar. Mas não foi o que aconteceu dessa vez, né? E aqui a gente pode tirar algumas lições para a gente, né? Então, quando a gente, às vezes, mesmo em encontros religiosos, eventos religiosos, seja após o culto na igreja, seja em encontros, assim, né, aqui eu participo de alguns grupos, a gente tem o GAV, é o Grupo de Apoio à Verdadeira Educação. Então, nós nos encontramos uma vez por mês, né, Cris? A Cris é a coordenadora aí, e é muito gostoso, só que às vezes, né, principalmente nós mães, às vezes nesses encontros, a gente se descuida um pouquinho, né? A gente corre esse risco de se descuidar um pouquinho, ficar conversando e, né, deixar as crianças ali soltas, daqui a pouco, cadê as crianças, né? Às vezes as crianças vão se afastando, e a gente não sabe mais onde estão as crianças, às vezes a gente não está vendo, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é porque estamos todos ali, somos todos, temos os mesmos princípios, que não existem perigos, existem todo tipo de perigo. E o inimigo aproveita essas oportunidades, né, para isso. Então a gente tem que ter cuidado para não ficar absorvidos demais com esses encontros sociais, né? E nos Marili, esquecermos dos nossos filhos. Pode falar. só comentar rapidinho aqui em relação a isso que você está falando, né? Eu tive várias experiências, assim, eu falo muito, em primeiro lugar, acho que todo mundo já percebeu. E, assim, por conta disso, muitas vezes, não só nos encontros que a gente tem dos grupos, que a gente fica bem tranquila, né? Nos encontros do Gavi, por exemplo, a gente fica bem tranquila, porque a gente está ali em meio a famílias que a gente conhece, que praticam a verdadeira educação, que estão buscando, então crianças ali com o mesmo pensamento, objetivo, mas crianças são crianças, né, precisam estar ali acompanhadas e tal. E não só nesses momentos, mas quando a gente está também em família, né, entre amigos, acontece. E eu tive uma experiência que me deixou assim, foi assim, foi também um choque na hora. A minha filha era um pouquinho menor, a Júlia, mas a mais velha, né? E hoje ela tem 9, ela tinha acho que uns 6 anos. E a gente estava na casa da minha irmã, do meu cunhado, tínhamos poucas pessoas. E eu sempre fui de ficar em cima, ficar de olho. Só que aí, na conversa que vai e que vem, você distrai. E eu fiquei um tempão falando bastante, conversando, e meu marido também estava conversando num outro grupo, e as crianças ficaram fora do nosso campo de visão.
Eles começaram a brincar dentro de casa. E aí depois, quando foi quase no final, assim, dessa reunião que eu estava, a minha filha veio e falou assim, mãe, olha, o fulaninho, né, que era um menininho que era parente, estava lá, você acredita que ele me segurou e me deu um beijo? Aí eu fiz o quê? Como assim? Ele era maior, né? Aí ela falou, sim, mamãe, eu não sei, nem tive nem reação. Aí eu falei para ela, falei assim, não, filha, você não tem culpa, né? Vamos lá que a mamãe vai falar com ele, né? E aí eu fui junto com ela, tal. Não consegui falar com o menininho na hora, né? Eles estavam brincando, assim, parecia alguma coisa assim inocente, mas o fato é que eu me senti assim, que eu tinha deixado a minha filha insegura, eu tinha deixado ela ali numa situação em que eu poderia estar próxima e orientar para certas brincadeiras não serem feitas, né? E ali ela começou a ficar sempre meio retraída, não queria nunca mais brincar com ninguém. Então, depois desse dia, eu conversei com ela, expliquei para ela que a mamãe tinha que estar sempre por perto, que ela não deveria ficar muito distante, assim, onde a gente pudesse ver, e que ela não se preocupasse que eu estaria sempre por perto. Então, depois disso, eu comecei a pensar, né, que muitas vezes a gente se distrai com facilidade, em rodas de conversa, entre famílias, entre amigos, né, e que situações poderiam ser evitadas, que as crianças poderiam não precisar passar, porque algumas vezes a gente acaba descuidando, né, assim como Maria e José, estava tão legal, tão divertido, faz tempo que eu não vejo os meus amigos e tudo, mas as crianças precisam da nossa atenção e nosso cuidado, né. Me chamou muita atenção essa questão, né, dos pais terem se distraído, e um outro aspecto foi essa questão da confiança. A confiança dos pais. Eu fiquei pensando, né? Será que tem alguma mãe aí que confia inteiramente nos filhos a ponto de ficar, né, o dia inteiro até a noite, sem se preocupar onde eles estão, o que estão fazendo? Eu fiquei assim, até assim, tão impressionada com esse fato de pensar assim que o menino Jesus era tão irrepreensível que os pais não se preocupar, como assim? Tudo bem, ele já tinha 12 anos, né? Imagino que tinha acabado de fazer 12 anos, sei lá, ali por perto, mas é um caráter, uma confiança tal que chega a ser inimaginável para mim, porque, como a Cris falou ali, a gente se distrai muitas vezes, mas, no fundo, é aquela preocupação, né, é aquele receio que a gente tem, e remorso, não sei se é bem essa palavra, mas quando acontece alguma coisa, ou quando a gente se distrai, quando a gente fica longe, e José e Maria sentiram muito, né, eles ficaram muito apreensivos depois que perceberam, né, tanto tempo distraídos, mas esse caráter nos filhos, essa confiança, porque foi desenvolvido ao longo desses anos, né, desses 12 anos, mas é um caráter irrepreensível, né? E eu fiquei assim tão admirada e pensar que nós podemos educar os nossos filhos de tal forma para confiarmos mais, não nos distrairmos, porque ali foi um erro deles, né? E depois eles perceberam o que poderia acontecer, mas as crianças terem um caráter desenvolvido, que a gente não fique tão, assim, preocupadas, né, em reuniões, porque eu já fiquei também, assim, já me distraí muitas vezes, mas já fiquei, assim, tão preocupada que eu não consegui nem conversar com ninguém. De tão, assim, não posso tirar os olhos da minha filha, tenho que ouvir o que ela está falando, o que estão falando à sua volta. Então, assim, tem os dois lados, né, a gente precisa desenvolver isso neles e, ao mesmo tempo, estarmos atentos o tempo todo. Com certeza, Rúbia, é realmente importante, né? Eu falei dessa questão da preocupação, mas serviu também para que eu percebesse isso que você falou, de conversar, de trazer ela junto para mim, para que a gente pudesse ter uma conexão tal, uma confiança, onde em momentos que eu estivesse em alguma situação ali, ela pudesse sentir confiança em mim, que eu estou ali, e eu sentir confiança nela, né, em que ela saberia como se portar. Fê?
Gente, mas eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de perderem um filho, né? De desaparecer, assim, porque tudo bem que a realidade da época de Jesus não são os dias que a gente vive, mas ao mesmo tempo eles sabiam que ele era especial, né, e que desde bebê ele era perseguido, que Satanás queria destruí-lo, né? E a gente vive outros perigos nos nossos tempos e a gente vê todos os dias quantas crianças desaparecem, né, e somem, e é uma tremenda responsabilidade. Então, eu acho que já vai meio que para a próxima pergunta, o meu comentário, né, que quando eles sentiram falta de Jesus, mas o Desejado fala que José e Maria acharam-se em grande perplexidade e aflição. E é algo que, assim, uma vez eu estava era num family camp no Rio de Janeiro, nós fomos para ajudar na coordenação, era à noite, eu não conhecia muito bem o local, e de repente eu não encontrei a Thalita. Ela tinha, acho que uns 7 aninhos, não encontrava. Gente, vocês não têm noção, é um desespero. E à noite eu rodava o lugar com lanterna, rodava e gritava e chamava e nada. E você pensa em, caiu num buraco, caiu no lago, caiu, assim, e eu fico imaginando um pouco da angústia de Jesus, de José e Maria, né, nessa situação. Depois ela estava de mãozinha dada com um amiguinho dando volta no lago, assim, perto, assim, do lado do perigo. E é um pouco uma mescla do que a Rúbia estava falando. Nós temos que ensiná-los a não andar do lado do perigo, a ponto da gente poder ficar mais tranquilo, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar de olho, porque o inimigo, né, ele é um leão que ronda e que está buscando as oportunidades que a gente dê para atacar. Nossa, realmente, Fê, eu acho que é uma situação terrível. Até a gente tem aqui no chat, a Kátia comentou, né? Perdeu o sobrinho no parque, foi desesperador. Realmente é algo que ninguém quer passar, né? Mais para frente, nas últimas perguntas, a gente vai voltar a falar melhor sobre essa questão aí, né? Quais são os perigos, na pergunta 15, quais são os perigos da socialização, mesmo em eventos religiosos? Então, continuando aqui, a pergunta 9. Quando José e Maria sentiram falta de Jesus, como que eles perceberam que Jesus não estava ali? Eu achei muito interessante esse detalhe aqui. No Desejado de Todas as Nações diz que quando eles pararam para repousar, então acho que quando chegou a noite, que eles foram ali arrumar, de repente armar a barraca, né, armar a tenda ali para repousar, eles sentiram falta das prestimosas mãos de seu filho, que estavam sempre prontas a auxiliá-los, antecipando-lhes as necessidades. Olha que interessante. Então, o filho era tão prestativo que eles perceberam, se deram conta da falta dele, porque as mãos prestimosas, né, prestativas dele não estavam ali para ajudá-los. Então, provavelmente, eles precisaram de ajuda ali para montar as coisas, né, arrumar as coisas. E Jesus estava sempre antecipando as necessidades dos filhos, dos pais, né? Ele não esperava, ele tinha iniciativa, ele não esperava os pais mandarem. Olha que exemplo. E será que os nossos filhos também podem ter esse tipo de comportamento? Nós devemos educá-los para isso, né? A gente viu aí no estudo 3, que a verdadeira educação é um preparo missionário, né? Que nós, a lei da vida e a lei do céu é a lei do amor e do serviço. Então, nós estamos aqui para aprender a servir, para representar o caráter de Deus. E como que é o caráter de Deus? É o caráter de amor. E a lei do céu é essa, todos vivem para servir, a natureza vive para servir, né? É só o ser humano que tem essa natureza egoísta, né? E a gente precisa lutar contra isso, ensinar nossos filhos a servirem, terem iniciativa, terem prazer em servir, ajudando em casa no que precisa, né, sem esperar a mamãe mandar. É um grande exemplo para nós aí.
E como que José e Maria acharam o filho? Que vocês responderam aí. Quando eles voltaram, então eles voltaram para o templo em Jerusalém, né, não encontraram ali entre os conhecidos, então eles voltaram. E enquanto eles estavam procurando, o que eles ouviram? Voz familiar. Uma voz familiar, a voz de Jesus. Também achei muito interessante esse detalhe aí sobre a voz de Jesus. E como que era a voz de Jesus? Ali no Desejados das Nações diz que eles não podiam confundir a voz de Jesus, porque nenhuma outra era como a dele. E aqui diz como que era a voz daquele menino de 12 anos. Era uma voz tão séria, e aí eu fui pesquisar esses dois adjetivos, séria e grave, né? Ela diz que era tão séria e grave, que acredito, não obstante tão melodiosa. Então a gente vê 3 adjetivos aí para a voz de Jesus. Séria, grave e melodiosa. E eu fui procurar no original, né, porque eu acreditava que esse grave aí não é grave no sentido assim de, né, voz grossa. E aí eu fui confirmar, e no original diz assim, que era serious, ou seja, séria no sentido assim de sóbria, era uma voz sóbria, solene, ponderada. E grave, não era grossa, não, aí não quer dizer grossa, quer dizer, no inglês está earnest, que significa sincera, convicta, muito séria, que acredita que o que está dizendo é muito importante. Então, grave nesse sentido. Então, quando Jesus falava, ele falava com convicção. Não era assim, Jesus, apesar de ser um menino, ele estava ali dialogando com os professores de Bíblia, doutores, né, ali, com convicção. Ele não estava, assim, se sentindo intimidado, envergonhado. Ele falava com sinceridade, né, com seriedade. E eu pesquisei um pouco mais sobre esse aspecto aí. No aplicativo EGW Writings, eu gosto muito de pesquisar ali, às vezes por palavra-chave, né, por tema, e eu pesquisei essa palavra, seriedade, né, e tem cada texto, eu encontrei cada texto que fala sobre a importância de nós sermos sérios, não sérios no sentido de não sorrir, né, nunca, mas no sentido, assim, de, como eu disse aqui, né, de sobriedade, solenidade, nós aprendemos a falar com solenidade as coisas. Vocês já perceberam a diferença que faz num sermão a voz da pessoa? Se a pessoa fala rápido demais, ou se fala alto demais, ou baixo demais. Vocês já perceberam que tem pessoas que têm esse dom de falar com solenidade, que a voz dela provoca uma reação no público, inclusive nas crianças. O nosso tom de voz, o jeito que a gente fala, pode provocar reverência ou irreverência. Então, tem pessoas que têm esse dom, né? Sabem usar a voz da forma correta. E o cultivo da voz faz parte da verdadeira educação. Se a gente estudar ali nos escritos, né, de Ellen White, a gente vai ver a importância disso. Inclusive nos materiais do Sunlight, algumas pessoas aqui usam. Tem uma disciplina especialmente para isso, para o cultivo da voz, a fala, como deve... Por quê? Porque nós estamos treinando nossos filhos para serem missionários. A verdadeira educação é um preparo missionário. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos a falarem bem, porque a gente tem a responsabilidade, a missão de apresentar o evangelho. E tem coisa mais importante do que isso? A gente precisa aprender a falar assim, com essa seriedade, com essa solenidade, não ficar fazendo gracinha de tudo. Esse é um outro ponto também, né? Até passei alguns textos para vocês lá no grupo do Telegram ontem, que falam sobre isso, sobre esse negócio de ficar fazendo gracinha. Brasileiro é muito da piada, né? Então a gente fica tem mania de fazer piadinha com tudo, até com
A gente é capaz até de fazer piadinha com coisa da Bíblia. E tem textos que falam sobre isso, que a gente jamais deveria usar a palavra de Deus para fazer piadinha, versos bíblicos, né? Então, olha só os textos que, infelizmente, eu não vou conseguir projetar aqui para vocês, porque eu não estou no computador, mas eu vou falar referência, vocês podem ler depois melhor. No livro Caminho a Cristo, no aplicativo está na página 120, 120.4. Então, vocês podem pesquisar por CC 120.4. Anota aí. Lá diz assim, ó, nosso Salvador era profundamente sério e intensamente zeloso, mas nunca sombrio ou enfadado. A vida dos que o imitam revestir-se-á de toda de fervorosos propósitos, experimentarão um profundo sentimento de sua responsabilidade. A leviandade será reprimida, não apresentará ruidosa alegria. Olha que interessante, ruidosa alegria. Sabe aquela alegria da nossa cultura, né? O brasileiro parece que acha que se não estiver dando gargalhada, risada o tempo inteiro, tá triste, né? E não é bem assim. A gente estranha quando a gente entra em contato com outras culturas, como pessoas assim, eu tenho contato com pessoas que, apesar de não serem assim, americanas, viveram muito tempo, né, lá, e a gente vê que eles trouxeram tem esse jeito mais americano, né, os europeus não são assim de rir tanto, de ficar fazendo gracinha, piadinha com tudo, né, são mais sérios, e a gente estranha, a gente acha chato, né, às vezes, mas a gente, olha só o que fala aqui, que se a gente imitar o mestre, a gente não vai ficar apresentando essa ruidosa alegria, né, nem gracejos de mau gosto, sabe, ficar fazendo piadinha por tudo, tirando sarro de tudo. Entretanto, a religião de Jesus proporciona abundância de paz, não extingue o brilho da alegria, não restringe a felicidade, nem tolda a fisionomia radiante e sorridente. Ou seja, é uma alegria do cristão. Como que é essa alegria? Como que deve ser a alegria do cristão? A gente deve sorrir, sim, deve ter uma fisionomia radiante, sim, mas ter cuidado para não ficar fazendo piadinha, tirando sarro, né, não dando risadas escandalosas. A gente tem que aprender a ter conversas profundas. Eu sinto assim que a gente tem dificuldade de fazer isso até no sábado. Sabe quando a gente termina o culto, às vezes a gente junta panelas, né, na igreja, talvez vocês também participem, então a gente passa o sábado de manhã ali, no culto, na escola sabatina, a gente, em vez da gente continuar o resto do sábado com aquele espírito, conversando sobre assuntos espirituais, o sábado deveria ser só para conversar sobre assuntos espirituais. A gente não deveria conversar sobre trabalho, nem sobre imóvel que a gente gostaria de comprar no sábado. Sábado é o dia do Senhor, é o dia de guarda, e a gente deveria usar só para coisas santas. A gente deveria ser um dia para a gente conversar só coisas assim, de forma solene, né? E tem um outro texto aqui que diz assim, ó, Deus é desonrado pela futilidade, pelas conversas e risos tolos e inúteis que caracterizam a vida de muitos de nossos jovens. Então a gente acha que porque é jovem, pode ficar falando bobeira, rindo do vento, né? Rindo à toa, do nada. E não é assim, a gente precisa orientar nossos filhos a não ficar falando bobeira, né? Lembra do que está escrito sobre o menino Jesus no capítulo anterior? Que o menino Jesus tinha pensamentos profundos, mas não eram pensamentos bobos, tolos. Uma criança deve sim aprender a ter pensamentos profundos, né, e conversas úteis, conversas edificantes. Esse texto aqui está no Mensagens aos Jovens, página 367, 367.1. E aqui diz que, no Testemunhos para a Igreja, volume 1, 408.1, diz que Cristo é negado quando nós falamos mal dos outros,
quando nós temos conversas e gracejos, né, ficamos fazendo gracinhas bobas por palavras ociosas. Ellen White usa muito essa expressão, ociosas, conversas ociosas. Eu fui pesquisar também. No inglês está idle, que significa sem valor ou base, vã. Uma conversa vã, inútil, boba, né, que não tem muito valor. Então, o cristão não deve ter esse tipo de conversa. Tem um outro texto também no Mensagens aos Jovens, 388.1, que diz que o teor da conversação mantida em muitas reuniões sociais revelam onde o coração está colocado. Os assuntos fúteis, os gracejos tolos, falados apenas para produzir riso, não representam devidamente a Cristo. Cada puxão de orelha, né, para nós brasileiros que temos isso na nossa cultura, mas o que eu costumo dizer assim, que a nossa cultura, a gente tem que buscar a cultura do céu. Não importa se eu sou brasileira, não importa se na minha cultura, quando a gente se junta numa rodinha para conversar, a maioria fica fazendo piadinha, falando, tirando sarro dos outros, falando mal dos outros, rindo às custas dos outros, falando bobeira, não importa. A minha cultura é a cultura do céu. Se os aspectos da cultura brasileira estão em desacordo com a cultura do céu, eu tenho que rejeitar, eu tenho que deixar de lado. Né? Então, isso é muito importante. Eu acho que alguém tinha levantado a mão, acho que foi a Fê, a Rúbia. Rúbia, gostaria de falar sobre esse assunto? Oi, Marili. Eu fiquei pensando antes que estava falando, eu me estressava muito, porque as pessoas faziam muito piadinha comigo, e eu não entendia por quê. Né? Então, assim, quando eu era mais jovem, sempre tinha muitas piadas, muita coisas que eu tinha medo, as pessoas me provocavam, e eu pensava, por que eu não faço isso? E com o passar dos anos, eu comecei a cortar isso, e fui ganhando autonomia. E um tempo atrás, a minha filha chegou para mim e falou a mesma coisa, né? Que as crianças ficavam fazendo piadinha, que ela não gostava, e era muita risada, essas coisas assim. E eu, com um pouquinho já de experiência agora, comecei a falar com ela e fiquei pensando, como que a gente pode fazer para cortar isso? Porque muitas vezes não somos nós que fazemos, ou os nossos filhos. Então, como educá-los no sentido de que eles também possam evitar isso? Bem, o que eu falei para ela, e talvez vocês possam compartilhar um pouquinho mais aí, foi assim, o primeiro ponto é não rir. E isso, às vezes, é difícil, dependendo do temperamento. E eu descobri que esse era o meu problema. Então, assim, as pessoas faziam piadinhas, ou tinha esses gracejos comigo, porque eu ria. Então, era difícil segurar. Mesmo quando eu não gostava, ou às vezes achando que era por educação, ria. E eu fui cortando isso. Em alguns momentos tive que posicionar realmente para que não continuasse. E eu tenho ensinado a minha filha nesse sentido. Olha, fez piada, não ria, é o primeiro passo. Não ri, porque assim a pessoa vai ficando sem graça, seja criança ou não, as crianças também percebem, e elas já vão começar a parar. E se a coisa, né, isso pelo menos é o que eu tenho dito, e se a coisa está feia, realmente, você pode chegar e falar, olha, eu sou cristã, ou nós somos cristãos, a gente não faz esse tipo de conversa, e a gente teve já algumas experiências assim, e ela depois me falou, olha mãe, funcionou, eles não fizeram mais. Então, de repente, né, ou se alguém tiver mais dicas nesse sentido, porque muitas vezes não são as nossas crianças que fazem, mas o fato delas aceitarem, participarem, elas vão desenvolver isso. E mais à frente serão elas que irão fazer. Eu tenho procurado orientar minha filha assim também, Rúbia. Não é fácil, porque a minha filha tem o mesmo temperamento, meu temperamento, né, e do meu marido, assim, a gente é tímido. E eu tive uma época, né, quando eu tive depressão por muitos anos, eu cheguei a ter fobia social. Eu não conseguia, assim, ter contato com as pessoas, já tive ataque de pânico um tempo atrás, e graças a Deus, Deus me libertou de tudo isso. Mas fica aquela tendência, aquelas dificuldades, né? Então, a minha natureza recua
rodinhas, né? Eu tenho dificuldade. E quando eu estou ali, e a minha filha tem o mesmo perfil, a gente é tímida, a gente tem a tendência de falar pouco. Quanto mais gente, menos a gente fala, né? E a gente tem dificuldade de se impor, de ser diferente, né? O tímido não gosta de chamar atenção para si. E se a gente ficar sério quando todos estão rindo, a gente vai chamar atenção e vai se passar por chato, né? E a gente tem, muitas vezes a gente tem dificuldade com isso, medo de ser diferente, mas o cristão não pode ter medo de ser diferente, é isso que eu falo com a minha filha. A gente precisa se posicionar ao lado da verdade, né? Então a gente não pode ter vergonha de fazer o certo, mesmo que todos estejam tirando sarro, dando risada de coisas que não é para rir, falando bobeira, a gente não pode agir assim. Se for difícil para a gente se manter assim, sério, né, quando todos estão rindo, é melhor a gente se afastar do que a gente ser cúmplice daquilo ali. Então, muitas vezes, eu tenho dificuldade de permanecer ali, né, nessa situação. Então, eu prefiro, já aconteceu, de eu me retirar da rodinha, se eu vejo que a conversa não é apropriada, às vezes a conversa não é apropriada para o sábado, pode até ser apropriada para outro dia, mas não para o sábado. Então, já aconteceu de eu me retirar da rodinha, porque eu não consigo, eu tenho dificuldade de mudar o assunto, né? Porque Jesus tinha o dom de, assim, quando ele estava no ambiente, a conversa mudava, ele dava o tom da conversa. Mas eu ainda não cheguei nesse nível, eu tenho buscado, tenho orado por isso, sabe? Porque a gente pode mudar o rumo da prosa, digamos, né? O cristão deveria ser assim. Não precisa ser de uma forma chata, arrogante, ficar criticando, não pode falar assim, vocês estão fazendo errado, sabe? Saber simplesmente mudar o tom da conversa para coisas do alto, coisas espirituais, coisas úteis, edificantes, né? Tem um monte de gente aí querendo falar. Não sei acho que foi a Luciana, né, que levantou a mão primeiro. Pode falar, Lu. Bom dia, meninas. Bom dia. Deixa eu compartilhar, né? No Campurim que teve do Desbravador esse ano, né, online, tocaram as batidas que não elevavam a mente, né? E eram batidas dançantes, parecendo discoteca mesmo, né? Aí o meu filho, todo mundo ficou pulando. Todo mundo pulando. Aí o meu filho ficou sentado, eu também faço parte da direção. Aí o meu filho ficou sentado. Aí a diretora, né, e a capelã pegou ele para puxar, para dançar. Aí ele não dançou, ele só fez andar. Aí a capelã falou assim, por que você não dança? Aí ele foi e falou assim, porque esse ritmo não adora e não eleva o nosso pensamento ao céu. Aí a direção ficou, sabe, assim, parada assim, sem saber o que falar. E a maioria também das vezes, as nossas conversas ao sábado não são santificadas, não são apropriadas, porque ao decorrer da semana, nós não buscamos ler um ótimo livro, elevar nossa mente ao céu. Nós passamos a maioria ao decorrer das semanas com falações inúteis. Então, vai refletir isso no sábado. Muitas pessoas não têm o que falar de Deus porque não buscam, não vai buscar a sabedoria de Deus. Então, eu fiquei assim, impressionada com o meu filho, sabe? Eu não vou mentir, não. Eu tomei um susto, mas eu louvo a Deus que ele está seguindo no caminho certo, né? Amém. Que lindo, Lu. Fico muito feliz de ver, assim, o comportamento, né, o posicionamento do seu filho. O que você me contou me fez lembrar de uma situação muito triste que o povo de Israel viveu, enquanto Moisés se afastou e foi até o Sinai, enquanto Deus estava dando os 10 mandamentos para Moisés, o que estava acontecendo com o povo? Lá embaixo, no arraial, danças. O povo estava adorando o bezerro de ouro, né? Então, músicas impróprias, comportamentos impróprios, e quem que participou daquilo? Todos, menos os levitas, né? E foi por isso que os levitas foram escolhidos para serem os sacerdotes. E nós somos chamados por Deus, como a gente já estudou aqui, para sermos sacerdócio real. Mesmo que todo o povo... Quem era aquele povo? Era o povo de Deus.
Mesmo que entre no nosso arraial, como tem entrado, músicas impróprias, comportamentos inadequados, vestimentas erradas, inadequadas, nós precisamos ser levitas. Nós precisamos saber, ter coragem para dizer não. Eu não vou falar isso, eu não vou compactuar com esse tipo de música, com esse tipo de comportamento, esse tipo de vestuário, esse tipo de alimento, o que quer que seja, né? E a gente não precisa sair da igreja por causa disso, a gente não precisa ficar criticando. Simplesmente, se a gente se posicionar ao lado da verdade, outros poderão se unir a nós. Porque tem muita gente que, na verdade, também está vendo o erro, mas não tem coragem de ser o único, um Elias da vida, né? Elias era o único entre milhares que estava adorando a Baal. E ele teve coragem, o único. Sabe o que é ser o único ali? Ele achava que era o único porque ele não sabia que tinha outros. Então, pode acontecer isso com a gente, mesmo que você seja o único na sua igreja, na sua família, no seu lar, que pense assim, você pode fazer a diferença. Elias fez a diferença. Entre o povo dele, Moisés fez a diferença, os levitas fizeram a diferença. E nós precisamos fazer a diferença também. Então, aqui diz que Maria e José reconheceram a voz de Jesus porque não tinha nenhuma igual a deles. Os outros precisam reconhecer que nós somos cristãos até pelo nosso tom de voz, pelo nosso jeito de falar. E, vovó Betina, pode falar. Uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da leitura, né? Porque nós nos alimentamos com as leituras que nós fazemos. O meu esposo, por exemplo, ele está lendo esse livro aqui, que é um lançamento da casa, é uma biografia de um herói cristão, né? E eu percebo que quando chegam os amigos, a tendência dele é assumir a liderança da conversa e começar a contar o livro. O que acontece? Todo mundo para e fica prestando atenção, e quer até saber o final, né? Então, fica, assim, uma coisa gratificante de saber que a gente está contribuindo com aquilo que a gente se alimentou durante a semana, né? Então, 1 hora de leitura já é suficiente para você poder assumir a liderança de uma conversa. Uma leitura edificante, uma leitura interessante, e a gente percebe que tanto grandes e pequenos prestam atenção. O vovô lá contando a história. Então, é muito importante essa questão do que nós estamos alimentando a nossa mente. Muito importante essa questão. O que a vovó Betina falou tem a ver com esse texto que eu li. O teor da conversação revela onde o coração é colocado, o que tem lá no coração, com o que eu estou alimentando a minha mente, né? Fê. Eu vi uma ilustração ontem de uma psicóloga. Tinha um garotinho, assim, cabisbaixo, um outro menininho fazendo piada sobre ele, né? Mas, assim, da boquinha do menino que estava fazendo a piada saiu uma língua vermelha, assim, uma cara, assim, de fazendo a piada, mas atrás dele, essa língua ela era comprida e ia até a altura da mãe dele, que estava logo atrás, de braços cruzados. E a tirinha dizia assim: quase sempre não é a criança que é debochada, agressiva, preconceituosa e mentirosa. Elas costumam aprender direitinho em casa. Então, quando a gente também está nessas rodinhas de socialização fútil, os nossos filhos estão vendo. E eles depois repetem esses comportamentos nas rodinhas deles. Assim como o oposto também é verdadeiro. Se eles veem que a gente está conversando sobre coisas edificantes, nós somos um exemplo em todo o tempo, né? Nós somos uma influência o tempo todo na vida das crianças. E é uma coisa que você comentou, Mari, que eu tenho observado bastante. Eu tenho 2 filhas, uma é super influenciável e a outra nem tanto, pelo temperamento. Então, essa que é super influenciável, eu tenho que estar sempre de olho no que ela está fazendo, com quem ela está. E muitas vezes eu vejo, ela não vai ter força ainda suficiente para identificar que aquilo não é apropriado. Então, eu tenho que estar ali próximo para chamar: querida, vem ajudar a mamãe aqui na cozinha, vamos. E ela ama ajudar. Então, às vezes, a melhor maneira de eu educá-la e protegê-la, pela maturidade que ela tem, não é esperar que ela tenha uma reação diferente ainda, mas tirá-la dali e colocar ela para fazer algo que seja apropriado naquele momento, né? Mas eles nos imitam.
Isso mesmo, Fê. Às vezes, o que será que a gente anda falando em casa, quando a gente está só a família lá? Será que a gente está criticando os irmãos da igreja, criticando o sermão, né? A gente precisa ter muito cuidado. Aline. Bom dia, amigas. Bom dia. Eu queria compartilhar também sobre a questão do temperamento. E eu tenho aqui em casa o Miguel, que tem 8 aninhos, e ele naturalmente ele já é mais sóbrio, transmite mais paz. Ele é uma criança, tem um temperamento mais melancólico, né? Mas o Samuel, ele é sanguíneo. E o sanguíneo, para quem sabe bem, né, ele gosta da farra, da brincadeira, da zoação, e isso já tem me incomodado há um tempo, e o que eu tenho feito de estratégia aqui, lembra um pouco o que a Fê falou aí, né, que é propor para eles atividades de trabalho mesmo, né, que ocupe a mente, porque se não ocupar a mente, ele vai naturalmente ir para o caminho da ociosidade, da brincadeira, da coisa mais fútil, né? E agora, esses dias, a gente tem um vizinho aqui que ele está indo trabalhar, ele tem 10 anos, ele trabalha 1 hora por dia para pagar a aula de piano. Então, ele vai lá às 8 horas da manhã, de 8 às 9, e isso causou nele um senso de responsabilidade e um pouco mais de seriedade, sabe? Então, nós ainda estamos em busca de ensiná-lo mais, porque é muito natural dele buscar isso, né? Essa brincadeira, essa risaiada. E para não tirar a essência da alegria, do temperamento, e ao mesmo tempo ensiná-lo esse caráter do céu mesmo, que você comentou, né? E orando bastante para que ele entenda naturalmente, que não seja uma coisa imposta por nós, os pais. Verdade. Esse temperamento sanguíneo é uma bênção, né, para a igreja, para os ambientes. A gente precisa dessa alegria dos sanguíneos, né? Minha melhor amiga, ela tem esse temperamento. E o melhor amigo que é o primo da minha filha, né, também tem esse temperamento. Eles cresceram juntos, né, por muito tempo, a gente foi vizinhos por muito tempo. E minha filha, essa alegria do primo dela, né, sempre contagiou muito ela. Eu e minha filha já temos temperamento, assim, a gente é mais fechada, né, colérica, melancólica, né, e então a gente se sentia, assim, fazia muito bem para a gente estar perto desses sanguíneos, né. Então essa alegria é importante. A gente não é que o sanguíneo vai ter que virar um melancólico, né, e viver de cara fechada, como a Aline falou, né, tem que saber trabalhar isso, né, porque cada temperamento tem as suas peculiaridades, a sua importância para o corpo da igreja, para a família, e é importante eu acho interessante essa diferença na família da Aline, né, a gente é da mesma igreja, e o Miguel, eu fui professora da classe do Miguel quando ele era do jardim, e ele é bem quietinho, né, ele não fala nada quase, o Samuel já é o oposto, né, e a gente, é legal essa variedade, Deus gosta de variedade, essa diferença na família, né, a gente precisa valorizar essas diferenças, mas saber trabalhar os pontos fracos, né, saber conduzir, e ocupar, como a Aline disse, ocupar a mente dos nossos filhos com coisas úteis, né? Como a gente estudou nos outros estudos, Jesus não tinha 1 hora vaga sequer ociosa, assim, 1 hora vaga, sem fazer nada. Ele estava sempre ocupado, fazendo coisa útil e servindo. Nossos filhos precisam também ser ensinados dessa forma. Bom, a pergunta 11, continuando então. Qual era a atitude das pessoas ao saírem do templo e voltarem para casa? Compare com a atitude de Jesus. Então, está escrito que... só um pouquinho. Eu pulei uma pergunta, né? Pergunta 11. Qual foi a reação de José, Maria e Jesus ao se reencontrarem? Quem merecia repreensão e por quê?
faltou colocar aí o texto de Lucas 2, 48 a 51. Então, quando José e Maria encontraram Jesus, é lógico que eles ficaram felizes, né? Ufa, finalmente encontramos nosso filho. Ali está escrito que, apesar deles se alegrarem, eles não puderam esquecer o desgosto e a ansiedade, e reprovaram o filho. E aí a mãe disse, né, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E a resposta de Jesus qual foi? Está lá em Lucas 2, 49. Alguém tem aí para ler? Lucas 2, 49. Na minha versão diz, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? E aqui diz que a resposta do filho foi uma branda reprovação para os pais. E aqui diz assim, ó, que havia no rosto de Jesus uma luz que os levou a meditar. A divindade estava irradiando através da humanidade. A resposta de Jesus mostrou que Jesus, na verdade, estava cumprindo a missão dele. Quem que não estava cumprindo a missão? Os pais. O filho estava cumprindo a missão. Quem errou aí foi os pais, José e Maria, que tinham negligenciado a missão deles. Deus tinha conferido grande honra a José e Maria, dando o filho, o próprio filho de Deus, para eles cuidarem. E o que eles fizeram? Eles o perderam por um dia inteiro. E eles jamais deviam ter esquecido o filho, nem por um momento. Então, em vez deles se censurarem, eles culparam o filho. A reprovação dada por Jesus, está escrito lá no Desejar de Todas as Nações, visava impressioná-los quanto à santidade do depósito que lhes fora confiado. Maria e José não entenderam as palavras de Jesus naquele momento, né? Apesar de ter entendido ali a sua missão, né? Jesus voltou, ele foi respeitoso com os pais, ele voltou para casa com os pais e continuou sendo submisso a eles. Durante 18 anos, ele continuou cumprindo a missão dele como filho, no lar, ajudando os pais, como filho, irmão, amigo e cidadão. É o que está escrito lá. Então, olha que interessante. Será que isso não acontece às vezes com a gente? Sabe quando nossos filhos... não sei se vocês já perderam filhos de vocês. Eu já perdi nos Estados Unidos, eu estava numa loja, num lugar desconhecido, num shopping, numa loja. Minha filha tinha o quê? 2 anos. E eu, de repente, minha filha sumiu. Anunciaram depois na loja que a minha filha, uma senhora, viu que minha filha estava perdida, levou ela até o caixa. Olha a situação. Sei que meu coração disparou, minha filha ficou assustada também. Eu já perdi minha filha. De quem foi a negligência? Qual que é a sua atitude, qual que é a minha atitude quando isso acontece? Será que a gente briga com o filho ou a gente se toca, né? Eu errei. Nós, pais, às vezes perdemos os nossos filhos por descuido, por negligência nossa. E não se trata, a Bíblia diz assim, que a gente deveria ter mais medo do mal, do que faz mal à alma, dos perigos para a alma, do que dos perigos para o corpo. Então, às vezes, a gente tem tanto medo da criança se machucar ou se perder fisicamente. Mas é a perda espiritual, a perda moral. E eu gostaria, hoje a gente acho que não vai ter muito tempo para abordar isso, né? Mas nas outras perguntas a gente pode comentar melhor sobre coisas assim que às vezes eu ouço, né? Mães às vezes falam para mim, já ouvi alguns desabafos assim, e eu sei de casos até inclusive de abuso infantil, abuso sexual, que ocorre por negligência dos pais. E eu ouvi vários casos, recentemente, vários casos de mães, pessoas que hoje são mães, e têm sérias dificuldades hoje no relacionamento com o esposo e outros, porque sofreram abuso. Por que sofreram abuso? Porque os pais foram negligentes.
tem vários casos, pessoas que me relataram casos assim, que disseram que algumas não tiveram coragem de contar para mim, contar para a mãe, o que aconteceu. Até hoje, já é adulta, a pessoa já é adulta hoje, e até hoje a mãe não sabe o que ela passou. Olha o problema de relacionamento aí dos pais, né? E tem casos que os filhos tentaram, a criança chegou a contar para a mãe, e a mãe não acreditou no filho. Essa semana eu ouvi um caso também, que aconteceu na escola, o monitor da escola, né, abusou de uma menina. E, felizmente, os pais acreditaram na menina, né, e tentaram resolvê-la na escola, mas eu já ouvi vários casos de abuso até entre irmãos de sangue, e os pais não percebiam como que pode acontecer isso dentro de casa, e era dentro de casa que acontecia. E os pais não perceberem. Eu já ouvi casos, todos os casos assim, que a própria pessoa que sofreu abuso me contou. Caso de pai, o próprio pai, ancião de igreja, fazia isso com a filha. Casos de uma menina jovem que foi trabalhar e o chefe também teve esse, né, sofreu abuso por parte do chefe. Vários casos eu conheço. E é muito triste, né, de ver, assim, o que tem acontecido nas famílias por negligência. Muitas vezes a gente manda, a criança novinha não tem condições de ir para... Por isso que nós temos orientação, a criança até 8 anos não deveria jamais ficar longe dos pais. Não deveria. Né, em qualquer situação que seja, eles não têm condições de se defender, de avaliar o perigo, né, eles precisam da nossa proteção constantemente. Tem muitos textos que falam da vigilância, a importância de nós vigiarmos nossos filhos, mas assim, tendo cuidado de vigiarmos de tal forma que eles não percebam que a gente está o tempo inteiro ali vigiando, né, e que eles entendam a nossa presença como uma proteção. E não que a gente está ali, sabe, aquela presença chata da mãe, do pai, que está ali para apontar o dedo, para procurar os erros do filho. A criança sente isso, mas quando o relacionamento entre pais e filhos é aberto, é um bom relacionamento, os filhos confiam nos pais, porque até essa semana a gente estava falando sobre recriação, né, outro dia a gente estava falando sobre recriação, e ontem eu ouvi uma palestra de um casal de conselheiros, que eles falam assim da importância da recriação para desenvolver essa confiança. Então, às vezes, a gente não tem tempo para parar para brincar com os filhos. Como que a gente vai ganhar o coração da criança se a gente não é capaz de brincar com eles? Então, a hora da família, à noite, está escrito, nós temos orientação também de que a noite deveria ser dedicada para a família. Esquece celular, esquece trabalho, esquece as atividades domésticas. À noite, nós não podemos roubar o tempo dos nossos filhos. O tempo da noite é para ser passado em família, em recreação com a família. É aí que a gente vai conquistar o coração dos nossos filhos. Se a gente não tiver isso, eles não vão confiar na gente. Se acontecer uma coisa dessa, como eu relatei aqui, se eles estiverem passando por situações delicadas, difíceis, eles não vão saber com você. Isso é muito sério mesmo. Então, a gente precisa ter muito cuidado para estar atentos onde os nossos filhos, eles têm que estar sob a nossa supervisão sempre, mesmo na igreja, mesmo que você esteja num ambiente onde todos têm os mesmos princípios, não deixe seus filhos perambulando sozinhos pelo ambiente ali. Eu já vi casos na igreja, na própria igreja, de abuso. E, às vezes, entre crianças, começa com uma mera curiosidade, um minuto que você se descuida, as crianças estão ali, vão ali num cantinho, né, no banheiro, sei lá, e por uma mera, às vezes pode começar com uma curiosidade, como um outro caso também que eu ouvi, de uma professora, elas começaram a desconfiar
E quando foram no banheiro, viram lá 2 meninos no banheiro, né? Vocês imaginam o quê? Então, gente, não descuidem. Os seus filhos, os nossos filhos, são o tesouro mais precioso, é um depósito sagrado que Deus confiou para a gente. Nós temos a responsabilidade de cuidar, de proteger os nossos filhos. Rúbia? Eu queria comentar aqui primeiro o texto que fala que os pais ali, eles tinham esse depósito sagrado. E essa semana eu reli esse capítulo novamente e não teve como não me emocionar, né? De ver, eu fiquei imaginando, assim, por mim, né? Eu não sou a mãe de Jesus, muitas vezes a gente pensa isso, né? Porque Cristo era especial, né? Era o Filho de Deus e tal. Mas na hora que eu li esse texto, me emocionei muito, porque me veio à mente que a minha filha, como a gente sabe, não é nossa, né? Os filhos não são nossos, é um empréstimo, né, para a gente educar. E aquilo foi tão profundo para mim que eu não segurei as lágrimas, porque fiquei imaginando se eu estou cumprindo a minha missão, sabe? Esse depósito sagrado que eu estou preparando para devolver para Cristo. E isso é muito profundo. Para mim, assim, inexplicável, né? Foi o primeiro ponto que eu trouxe isso para mim. Não olhando para Maria, para José, para o menino Jesus, mas para os meus filhos, para a minha missão. Outro ponto que eu gostaria de comentar é sobre tudo isso que você falou, e eu antes estava pensando nisso, né, com relação aos abusos, e um caso, aliás, várias vezes o que eu vi e o que eu vejo acontecer é o seguinte: por causa dessa acusação, como Maria, né, chegou ali para Jesus, jogou a culpa, né, para ele, e isso, gente, eu não sei com vocês, mas aqui para mim é natural. Eu chegar e falar: minha filha, por que você está fazendo isso? Ou por que isso, por que aquilo? E isso me chamou muita atenção também, porque eu me lembrei, bem nesse contexto, eu me lembrei de casos que eu ouvi de abuso, e a pessoa que foi abusada dizer assim: a culpa foi minha. Eu sou culpada por isso ter acontecido. Gente, isso é triste demais. Uma criança ter um pensamento de que ela sofreu aquilo porque ela é culpada. Então, assim, é terrível só de pensar nisso. Por que será que uma criança reage assim? Provavelmente porque ela está acostumada os pais a dizerem que a culpa é dela por tudo. Exatamente, né? Era isso que eu ia falar. Se todos os dias ela escuta tudo que ela faz, ela é a culpada, a mãe não é culpada porque ela se perdeu, porque ela caiu, porque estava sozinha, enfim, porque se machucou, porque o ambiente não está preparado, e de várias outras formas. Então, quando acontece isso, e geralmente, pelo que eu já li, os abusadores têm um comportamento já nesse sentido de jogar a culpa na criança, e tem uma história terrível que saiu até no jornal lá, de que o abusador falou isso para a criança, falou: olha, eu fiz isso porque você estava do lado de fora sozinha, nunca mais faça isso. Como que uma criança de 3 anos pode entender isso? Então, assim, é terrível. Então, nós, pais, nós precisamos ter cuidado para que não jogarmos essa culpa na criança, que na maioria das vezes é nossa, né? Quase sempre, como nós vemos o caso aqui dos pais de Jesus. Então, não responsabilizar a criança, é claro, educar para que as coisas ruins não aconteçam, mas não responsabilizá-las de que tudo que elas fazem, elas são as culpadas. E nós sempre estamos certos. Eu falo isso porque isso para mim é difícil, sabe? Natural é ir e culpar. Isso mesmo. Elaine, quer falar? Olá, bom dia. Bom dia. Eu ia comentar uma coisa que foi falada no começo e agora também surgiu esse assunto, né? Primeiro, você comentou uma coisa muito importante da gente tomar cuidado com o que a gente comenta em casa sobre a igreja, né? Falar sobre o sermão, sobre os irmãos. Infelizmente, nossa natureza pecaminosa às vezes nos leva a fazer comentários maldosos e errados, né? E automaticamente a gente está falando para a criança
indiretamente, a gente está dizendo para ela que aquele lugar não é um lugar bom. Né? Na cabecinha dela, fala, nossa, mas se tem isso, se tá ruim, se a minha mãe está falando, minha mãe, meu pai, enfim, estão falando que tal pessoa assim, tal sermão é assim, então isso não é um lugar bom para estar, né? Aí lá na frente, na adolescência, eles podem se afastar e justamente usar isso, né? Já ouvi casos de que o adolescente se afasta, o jovem se afasta, e depois fala, mas você falava tão mal de lá, por que eu vou continuar lá, né? Nós temos que ter consciência que nós todos somos pecadores, né? Todos nós somos imperfeitos. Estamos lá justamente para ser lapidados por Cristo. Então, temos sim que se tiver alguma coisa que a gente tenha que sinalizar, fazer da maneira correta, não ficar falando em casa, fazendo comentários. Isso realmente é muito, muito errado, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E com relação ao que foi falado agora do abuso, né? Você comentou que muitas vezes os pais não acreditam. E geralmente, infelizmente, eles menos acreditam ainda quando é dentro da própria casa. Porque você... E é onde mais acontece. Quase todos os casos que foram que foram relatados para mim foram por parentes, por parte de parentes, e muitos assim dentro da própria casa. Sim, porque é mais fácil você acreditar, entre aspas, quando é fora, na escola, com um amiguinho, alguma coisa assim, e quando você aceita que é dentro de casa, mais ainda você está testando talvez uma negligência sua, né? Infelizmente tem mulheres, mães que não aceitam e às vezes é por parte, eu tenho casos na família assim, do próprio pai também, e a mãe não aceitar. Mas porque não quer aceitar, porque aceitar também, nesse caso, envolve uma postura, né? Você aceita uma coisa dessa, você vai ter que agir. E às vezes, por não querer agir, não aceita, ou como você também colocou, coloca a culpa na própria criança. Então, isso é um caso muito, muito sério mesmo para se pensar, uma coisa para pedir muita sabedoria para Deus, porque isso é uma coisa terrível, como foi colocado no chat aqui. Uma coisa terrível mesmo, que vai totalmente contra os princípios de Deus para nós. Nós temos que pedir sabedoria para Deus com relação a isso. É isso. Isso marca a vida da criança para sempre. Vários casos várias mães que me contaram isso disseram hoje que tem dificuldade, por exemplo, no relacionamento íntimo com o marido, às vezes até no contato com o filho tem dificuldade de demonstrar afeição por meio do toque, tem aversão a toque, até mesmo o toque do próprio filho, quando vai amamentar o filho, é normal a criança pôr a mão aqui, né? E tem uma mãe que me falou que não consegue deixar o próprio filho tocá-la, porque sofreu abuso na infância. Leilane, acho que a Patrícia levantou a mão primeiro. Patrícia. Oi, bom dia. Um comentário rápido. Pode ir, Leilane. Pode falar, desculpa, pode falar. Eu gostaria de falar um pouco sobre ligar o coração do filho, né, ao nosso coração. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso. Eu passei por um momento que parecia que eu estava perdendo, sabe, o coração da minha filha. Parece que ela não estava dando atenção ao que eu falava. Então, eu acho isso muito importante, pegar no colo, olhar nos olhos, para que quando acontecer momentos como esses, situações como essas, a criança tenha coragem e confiança de que vai falar. Parar para ouvir quando a criança tem alguma reclamação de um coleguinha. Eu procuro orientar sempre que alguém faz alguma coisa diferente, porque como ela nunca frequentou escola, quando está com outras crianças, eu fico assim com 4 olhos, né? Porque ela não consegue se defender como uma criança que frequentou a escola, por exemplo. Ela não sabe empurrar,
bater, e tem crianças que fazem isso, né? Então, a orientação sempre que eu dou, aconteceu alguma coisa, saia de perto e venha até a mamãe. Não revide, mas saia de perto. Se você conseguir falar, não faça isso, está me incomodando, e se a criança não parou, venha até a mamãe e conte para a mamãe. Então, ligar o coração para que a criança não aceite, né, conversar sobre o assunto. Nós já vimos, eu já vi no grupo, acho que foi na escola do lar, onde uma pessoa orientou, né, em relação a isso, a sexualidade. A gente conversar sobre o assunto para a criança não ter vergonha, né, de falar para a gente. Então, ligar o coração da criança ao nosso coração, eu acho que isso é muito importante para que a criança tenha confiança de contar quando algo acontece. Ouvir, ter atenção quando a criança fala. É por isso que a Ellen White fala da atenção quando a criança fala até nas pequenas coisas, para que ela saiba que ela é importante. É isso. Obrigada. O último comentário que a gente já tem que concluir, pode falar, Leila. O horário está avançado, eu nem ia comentar, mas eu achei importante. Eu fiz o curso da Leiliane Rocha, psicóloga adventista, que faz o curso sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Já que a gente entrou nesse assunto, é de uma riqueza, é de uma preciosidade, que assim, valeu cada centavo, eu agradeci a Deus cada minuto de curso que eu ouvi dela. Ela ensina a como a gente ensinar os nossos filhos desde a barriga, com a nossa postura de valorização do nosso corpo, consciência da nossa origem, quem nós somos, da onde viemos e para onde vamos, e por que nós devemos respeitar o nosso corpo e o corpo do outro. E a criança vai crescendo com uma consciência tão clara de pertencimento, de quem ela é, do valor que ela tem, que a qualquer sinal de desconforto, a criança já acende as bandeirinhas e ela não permite que nada aconteça com ela. Por isso que é tão importante isso que você falou, Marília, da brincadeira. O brincar com a criança, você só consegue ensinar, ela só consegue aprender sobre a prevenção do abuso sexual com brincadeiras, no caso das minhas que são pequenas, com brincadeiras. E a Leiliane no curso ensina como ensinar cada idade, a linguagem correta para conversar, como abordar, se já aconteceu. Então, no caso, eu estou fazendo a prevenção e não reparando nada que aconteceu. Então, é com brincadeira. E outra coisa, a forma como a gente repreende os nossos filhos. Eu falo isso por mim, tá? Não é uma crítica a ninguém, eu falo por mim. Aqui em casa, eu e meu esposo, nós tivemos uma educação mais inflexível, mais rígida. Então, a gente tende a puxar demais aqui. E a rispidez, a forma como você fala com a criança na hora que você está corrigindo, a gente quer tanto que os nossos filhos sejam salvos, quer tanto que eles vão para o céu, que às vezes a gente é rigoroso demais, e a rispidez faz com que eles fiquem sem a sensibilidade para qualquer tipo de agressão que eles possam passar, e não levantar alguns alertas, entendeu? Que é a questão da rispidez, né? Então alguém pode segurar um pouco mais forte no braço e a criança nem achar que é tão errado. Porque pai e mãe seguram a criança tanto, chacoalham a criança tanto em casa, que ela nem, né, aquela coisa do achar que ela é culpada. E o outro ponto é o brincar, porque a maioria dos abusadores, na verdade, eles não são maus. Eles não são necessariamente ríspidos. Pelo contrário. E por que a maioria dos casos é em casa? Porque a maioria dos abusadores, eles são um amigo muito íntimo da família, é alguém que brinca com a criança, mistura a brincadeira, o carinho, o afeto, o amor com o abuso. A criança fica confusa, ela não sabe isso é amor ou isso é certo ou isso está errado. Então, assim, gente, chega a arrepiar, o inimigo é muito sutil. Então, assim, cada vez mais fica claro para mim a forma como Jesus é amoroso nas palavras, é o tom de voz, é o jeito. Isso tudo vai construindo na criança alertas para identificar qualquer tipo de abuso. Verdade. Obrigada, Leilane. As crianças estão chegando aí. Eu não vi se a Valéria já está aí. Você viu, Cris? Se a Valéria está aí? Tá sim. Tá, que sim. bom.
De repente, Leilane, quando a gente chegar na pergunta 15, que fala mais especificamente sobre esses perigos, você pode complementar e dar algumas dicas, né, mais específicas. Agora, infelizmente, a gente tem que concluir, mas foi muito bom o nosso estudo. Obrigada aí pela participação de todas. E que Deus nos ajude, né, a não perdermos de vista os nossos filhos. Lembrarmos sempre que eles são um depósito sagrado. Vamos orar para concluir? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai de misericórdia, bondade, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é muito bom, porque o Senhor nos deu filhos e crianças tão preciosas para nós cuidarmos. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que negligenciamos nossos filhos. Nos ajude a não perdermos nossos filhos de vista, a estarmos sempre perto deles, protegendo-os, orientando-os com amor, com paciência. Ajuda-nos a desenvolver um relacionamento íntimo com eles, um relacionamento de confiança, de forma que eles possam se abrir conosco quando precisarem, confiar em nós. Ajuda-nos a sermos confiáveis, demonstrarmos essa confiança para eles, esse amor, que eles se sintam amados e protegidos por nós. Por favor, Senhor, abençoa cada família aqui, esteja também com a Valéria, que vai continuar agora, a Escola Doméstica das Crianças, que o Senhor a use, a capacite, abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. E muito obrigada, Senhor, por esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Na escola do mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida.